Olá, sou o professor Cliceu. Estou retornando aqui para falar a vocês sobre o tema relacionado ao parlamentarismo. Parlamentarismo, como todos sabem, é uma forma de governo onde ele pode ser aplicado tanto nas monarquias quanto nas repúblicas, né? Tivemos no Brasil um período republicano, né? Aliás, período de monarquia, onde o Dom Pedro I, rei, ele exercia esse mandato, né? Onde ele reinava e governava e reinava. Tivemos também o Dom Pedro II, que reinava e governava. Portanto, não era um parlamentarismo dentro da monarquia, né? Na Inglaterra, a rainha Elizabeth atual, ela reina, mas não governa, compreende? Então, quem governa lá é o parlamento inglês, né? O parlamento inglês, ele é assim constituído. A população elege seus representantes no parlamento, os deputados e tal, senadores, e eles, por suas vezes, escolhem o seu primeiro-ministro, né, que governa em nome da rainha, compreende? É assim o parlamentarismo na monarquia inglesa, hoje. No Brasil, hoje, a forma de governo é chamada de república. A República Brasileira, que iniciou lá em 1889, com o Marechal Deodoro da Fonseca. Sabe por que Marechal? Marechal porque quando a pessoa participa de uma guerra, ele chega ao título de Marechal. Nenhum governante, aliás, nenhum militar de patente que não participa de guerra, não consegue chegar a ser marechal, apenas chega até general. Portanto, no Brasil, nós não temos atualmente nenhum marechal. O último que tivemos, parece-me que foi o Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, né? Que governou o Brasil de 1964, né? E alguns meses depois ele veio a falecer. Bom, então é o seguinte, o parlamentarismo. Todos sabem que o Brasil, em toda a sua história, basicamente ele foi governado, vamos dizer, 95%, 96% por governantes, presidentes, né? E também os nossos reis, imperadores, voltado ao sistema de governo conservador, né? Mais elitistas, defensores do conservadorismo, dos interesses das sociedades assim mais bem postas, né, na sociedade, com seus recursos econômicos mais bem favorecidos. A população ficou à mercê desses governantes por quase 500 anos em nosso território, né? Então, o que vai acontecer com o Brasil no caso do parlamentarismo? Em 1960, no último governo do presidente Vargas, né, que se estendeu de 54, não, de 1950 a 1954, o Getúlio Vargas governou o Brasil nessa ocasião. E nesse momento da história de Getúlio, ele foi muito feliz, porque ele não usou de forças assim, ditatorial, né? Não, já tinha passado pela fase do Estado Novo, ele viu que não foi muito bem naquela ocasião. Então, no terceiro e último mandato, que foi, como eu já disse, de 54 a 60, ele era de 50 a 54. 1950 a 54 governou o Brasil o presidente Getúlio Vargas. E esse presidente, ele foi muito feliz, como já dissemos, porque ele conseguiu criar a grande indústria, né, de transformação do minério de ferro para o aço, né, que foi a instalação da usina de Volta Redonda. E também o Getúlio Vargas, ele tinha projetos para que nós tivéssemos o nosso próprio carro brasileiro, né? Infelizmente, até hoje não temos nenhum. E ele tinha também ideias de transformar o Brasil, cortar o nosso território, que é o quinto maior do mundo, com 8.511.965 km², cortar esse território de norte ao sul, de leste a oeste, por ferrovias. E quando ele descobre petróleo lá no interior da Bahia, em Lobato, ele disse aquela famosa frase: o petróleo é nosso. Ora, isso deixou os norte-americanos bastante irritados, né? Todos sabem que os Estados Unidos têm na sua carta lá que o James Monroe lá
assinou, né, logo na instalação da República Norte-Americana, de que ele dizia assim: América é dos americanos. E até hoje tem com essa ideia, né? De que a América é toda deles, né? E ficou até na sociedade, na cultura norte-americana, a América é deles. Se nós um dia chegarmos lá e falarmos assim, o nosso país, assim, ficaram, né? Estão débeis, né? Devido a tantos problemas de saúde, né? Ficaram debilitados essa população brasileira. A América é deles, eles entendem assim, né? E essa questão deles se acharem dono de todo o território americano, que envolve norte, central e sul, né? Fez com que eles ficassem então irritados. Então o golpe de Vargas, ele já bastante assim, já cansado de tantos enfrentamentos com a sociedade, né? Porque ele entrou no governo em 1930 por um golpe militar, né? Onde muitas pessoas morreram. Depois lá houve aquela revolução federalista lá em São Paulo, mais mortes ocasionaram por questões de que o Getúlio, ele prometeu em seguida ter uma Constituição, não a fez, em 1934, então ocorreu mais sangue derramado no território brasileiro. Então ele, cansado desses problemas, ele resolveu se suicidar, para que mais novos sangues não ocorressem. Então Getúlio Vargas se suicida, e aí vamos ter a sequência desses próximos governantes, né? Períodos assim de transição entre novas eleições, né? Que elegeram então os governantes chamado Eurico Gaspar Dutra, que foi um fracasso como um administrador nas questões sociais, em exemplo, né? Foi voltado muito para as questões de infraestrutura, né? E de interesses econômicos voltados para os empresários e banqueiros, etc. E a população ficou bastante desassistida por Eurico Gaspar Dutra. O seu sucessor foi o Juscelino Kubitschek, que governou de 1955, né, a 1960. Esse foi que deu o maior, assim, deu ao Brasil uma cara liberal mais bem organizada, mais bem assim acentuada, né? Porque ele disse assim: vou fazer um governo de 55 anos, né? Com aqueles projetos assim de construção de Brasília, aquele projeto que tinha o Getúlio Vargas de ter o nosso próprio carro, ele pegou, rasgou, né? Trouxe da Alemanha o carro que é o Fusca, né? E nos condenou a sermos eternamente escravos da indústria automobilística estrangeira. O Juscelino tinha ideias assim de privilegiar as multinacionais norte-americanas, como a Shell, a Exxon, a Texaco, né? Onde eles viram com bons olhos o Brasil ser rasgado de ponta a ponta por rodovias. Foi uma coisa absurda, né? Os países que têm um alto território, como o caso da Rússia, né? No caso do Canadá, China, né, e Estados Unidos, eles têm o inverso, né? Tem mais ferrovia do que rodovia, né? O Brasil praticamente nem existe ferrovia, se formos ver a questão do tamanho territorial que nós temos. Como já dissemos, 8.511.965 quadrados é um continente. Tínhamos que ter muitas ferrovias. E o Juscelino, infelizmente, não deu sequência a esse fato. Criou Brasília, fundou nós em dívida externa muito grande, e largou o Brasil nessas condições. Na sequência, nós tivemos o governo, a eleição do presidente Jânio Quadros, que foi o primeiro presidente então a exercer seu mandato lá em Brasília, né? E ele, com suas ideias assim extravagantes, né? Nunca compreendidas até hoje por ninguém, por nenhum estudioso em história, né? Onde ele provoca praticamente os norte-americanos, condecorando com a maior honraria a um líder socialista, né, de renome mundial, que é o Che Guevara. Ele condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul, e isso deixou os norte-americanos assim, assustados, porque naquele momento a União Soviética estava assim alargando seus territórios pela Ásia, né, já chegando aqui na América Central com a Nicarágua, né, aí nas Antilhas, lá com Cuba, e eles estavam receosos, né, que chegasse isso no Brasil também. Então, o Jânio Quadros foi praticamente obrigado a renunciar. E o seu vice-presidente,
que não estava no Brasil, naquele momento, estava fazendo contatos com a China para fazer com que o comércio brasileiro fosse alargado. Imagine 1 bilhão de habitantes naquela ocasião, hoje 1,3 bilhão de habitantes, era algo que enchia os olhos de qualquer um. Então, o vice-presidente João Goulart, carinhosamente chamado de Jango, estava naquele momento em que o Jânio, de uma noite para o dia, resolve deixar o mandato, né? Assim, de forma bem irresponsável. Aí o Jango lá, né, com as Forças Armadas já bastante pronto a dar golpes já no governo do Juscelino, não perderam tempo. Deixaram o Jango lá na China. E no Brasil, deram um golpe através de um ato institucional e criaram o parlamentarismo, que é o tema da nossa aula de hoje. O parlamentarismo, então, foi criado através de um golpe, não foi da vontade popular, porque os parlamentares que estavam ali não foram eleitos para esse fim, mas com o golpe tudo é possível, né? Então, o parlamentarismo foi criado e ele, então, naquela ocasião, que foi em 1961, o golpe foi instalado com a formação da parlamentarismo e os deputados daquele momento elegeram o Tancredo Neves. Foi um desastre, uma coisa horrível. Não deu certo. Tudo que ele fazia de forma errada, né? Foi um péssimo governante. Interessante que esse Tancredo Neves, esse homem, esse mineiro, depois foi alvo de muitas lutas e tal, para que o Tancredo chegasse ao poder, e o povo muito ingênuo, né, acreditava que esse homem ia ser a salvação do Brasil, sendo que ele já tinha mostrado incompetência lá no regime parlamentarista, compreende? E então, como o parlamentarismo fracassou, né, então pensou-se urgentemente em voltar com o presidencialismo. E aí então foi criado o plebiscito. Plebiscito é uma consulta popular feita à população, onde simplesmente é feita uma votação, onde a população diz sim ou não. Nesse momento em que houve essa consulta ao povo brasileiro, né, para dizer sim ou não, sim a volta ao presidencialismo e não ao parlamentarismo, eu era engraxate na cidade de Ponta Grossa, né, e eu ouvia nas cornetas, né, porque Ponta Grossa naquela ocasião tinha só uma rádio, a PRJ2, que é a rádio mais antiga do Paraná. Essa rádio não abastecia todas as casas, né? Então, no centro de Ponta Grossa, umas 8 ou 10 praças que existem naquela cidade, tinham cornetas do cidadão lá, o Buque, né? Luiz Carlos Buque, que era o que tinha a propriedade dessas cornetas. E as cornetas diziam, engraxando o sapato, ouvia o ato adicional o ato adicional que criou a tal do parlamentarismo. Dizia assim, o ato adicional só aumentou a confusão no dia 3. Vamos dizer que não e não. Mas diga que bonito esse refrão, né? Tinha mais um outro também que eu achava bonito, né? Mas eu ali engraxando sapato e cantando junto, né? Nem sabia o que estava acontecendo. O parlamentarismo não tem jeito e nem razão. No dia 3, vamos dizer que não e não. E eu digo, então vamos no não. Pois, senhoras e senhores, foi esmagadora a vitória do retorno do presidencialismo. O povo disse não ao parlamentarismo e sim à volta do presidencialismo. Aí então entrou no governo, assumiu o governo João Goulart, que daí voltou da China, veio para o Brasil e fez um governo fantástico, porque ele fez um governo voltado para o povo, voltado para a população brasileira. Até hoje ele é estimado, ele é motivo assim virou para muitos que leem um herói na mente de quem sabe, de quem lê história. Porque eu vejo que a minha família, naquela ocasião, dificilmente nós tínhamos um pedacinho de carne nas nossas mesas, dificilmente. No Natal, talvez, né? Festas de final de ano. Isso acontecia no governo do Getúlio Vargas, no governo do Gaspar Dutra, no governo do Juscelino, era uma miséria terrível. E aí, no governo do João Goulart, do Jango, meu pai começou a comprar carne. Tivemos carne em nossas mesas. Eu nunca tinha conhecido maçã. Saboreei uma maçã em minha vida.
Lembro que meu pai me deu uma sanfona de 4 baixos. Foi um sucesso para minha vida de engraxate, jornaleiro, de pedreiro. Aquilo era uma coisa do outro mundo. Então, vejam vocês o que é um presidente, né? E como ele fez um governo voltado para, assim, reformas de base, né? Ele tinha interesses, assim, de implantar no Brasil e implantou a reforma agrária, né? Mas, assim, sem ainda as devidas e necessárias cuidados, porque uma reforma agrária tem que alimentar a população de terra, mas tem que também trazer à população recursos financeiros, técnicos, ferramentas, tratores, escola para os seus filhos, e essas coisas muitos faltaram. Então, a reforma agrária do João Goulart, ela começou, mas tinha que dar segmento, assim, tinha que dar sequência, né? E isso não foi feito. Então, o parlamentarismo, gente, no Brasil não deu certo. Eu espero que vocês tenham gostado e na próxima aula eu voltarei a falar mais a respeito dos governantes que tivemos no Brasil, do período da República Velha até na República atual que nós estamos tendo. Muito obrigado, uma boa reflexão no que eu falei, e não esqueçam de deixar o seu like no meu projeto, né, de cultura civilizatória. Até a próxima oportunidade. Professor Cliceu, conta com vocês, conta com o seu like. Tchau.